lindonas e lindões, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente. Não reparem aqui o mesmo cenário, a mesma maquiagem, o mesmo vestido, porque assim, né, na correria a gente tem que gravar vários vídeos pra deixar no estoque. Mas nesse vídeo eu quero trazer uma novidade pra vocês, que é um quadro chamado Enigmas de um Crime. Que, gente, vamos conversar aqui. Crimes, casos, é uma coisa assim que eu pesquiso há muitos anos. Desde que eu sou novinha, é uma coisa assim que me fascina. Não o crime, sabe? Mas a investigação, porque a gente tem que se defender, né? Porque eu tava vendo os comentários aí de outros vídeos que eu tava assistindo, o povo, ai, gente, que massa. Só que não é massa o que aconteceu. Claro que não. Isso aí seria insensível e falta de senso falar uma coisa dessa. Mas que legal é o decorrer, assim, da investigação, sabe? O que se dá após o crime. E é uma coisa assim que eu gosto muito de ler, muito mesmo. Gente, você não tem noção. Eu pesquiso que eu perco horas assim que eu nem vejo. Às vezes eu fico tipo horas e horas no YouTube só vendo casos e mais casos e mais casos. E é uma coisa assim que me instiga, é uma coisa assim que eu realmente gosto. Tá bom, chega de falar, né? E por essa razão eu decidi aqui abrir esse quadro no YouTube, até porque... E se vocês quiserem ficar ligadinhos em tudo, saber de todos os detalhes que vão acontecer após esse lançamento desse quadro aqui, podem me seguir no Instagram, lá eu vou atualizar vocês também. E agora é bacana que o YouTube também tá com stories, né? E isso é uma coisa muito legal pra gente estar interagindo. Enfim, falei muito, né? E aí, eu quero inaugurar esse quadro, Enigmas de um Crime, com um caso que aconteceu recentemente aqui no Brasil, 31 de maio de 2019. E é um caso assim, gente, que primeiro que quando foi noticiado, que saiu aí na mídia, é um caso que me chocou muito, em primeiro lugar, e que eu me emocionei muito mesmo. Eu chorei e eu sou emotiva. Tem certos casos que me chocam de uma maneira que é como se fosse pessoal. E esse caso em especial, eu acho que além da crueldade e da brutalidade que aconteceu em si no caso, é um caso que me chocou porque envolve uma criança. Claro que outros casos mais de adultos e outras coisas mais nos comove também, né? Mas esse caso em especial eu chorei muito, eu li muito, assim, sabe? E pesquisando pra fazer esse vídeo, foi assim... Tinha horas que eu parava, porque os fatos, os detalhes que foram narrados pelas autoras do crime são detalhes assim muito cruéis, sabe, e muito chocantes de se ler, que você não consegue imaginar como um ser humano fez isso com outro. Bem, vamos tratar hoje do caso do menino Juan. Esse caso aconteceu em Samambaia, Distrito Federal, aqui no Brasil, como eu já mencionei. O menino Juan, ele tinha 9 anos quando esse crime aconteceu. E foi um crime recente, né, porque nós estamos no mês de junho e o crime aconteceu no dia 31 de maio. As autoras do crime que praticaram essa brutalidade com o menino Juan foi a mãe dele, que se chama Rosana Aura da Silva Cândida, que tem 27 anos, e a sua companheira, que, segundo alguns reportagens que eu li, informa que ambas eram casadas, mas eu não sei se isso é civilmente falando, que se chama Cássila Priscila Santiago Damasceno Pessoa. Ela tem 28 anos. Então agora que vocês já conheceram todos os envolvidos nesse crime, vamos para os fatos. O crime aconteceu dia 31 de maio, em Samambaia, Distrito Federal. Foi deferidos 11 facadas contra o menino Juan e ele foi decapitado ainda com vida. Como assim? Ele foi decapitado ainda tendo batimentos cardíacos. Algumas reportagens relatam que na primeira facada ele deu um grito e ele caiu ajoelhado ao lado da cama. E após esse fato acontecer, a companheira da mãe do menino, Cássila, ela segurou o menino para que a mãe continuasse a deferir outras facadas, que assim resultaram na morte e na decapitação do menino. A motivação do crime, segundo alguns relatos, é que a mãe tinha ódio do menino. E segundo a mãe, esse ódio se dava por conta que toda vez que ela olhava para o menino remetia ao pai e ao passado que ela teve com o pai. Segundo o depoimento dela, ela foi estuprada e essa gestação, o nascimento de Juan, se deu por conta desse estupro. Então ela tinha muito ódio do menino, ela não conseguia sentir afeto, não conseguia sentir amor e ela só olhava pro menino e sentia raiva. Então ela decidiu acabar com a vida do menino de forma tão precoce e de forma tão cruel
por conta desse motivo, falta de amor. Rosana, que é a mãe do menino, ela não cometeu o crime sozinha. Ela contou com o auxílio de sua esposa, que é Cássila, como eu já falei, que foi a Cássila que segurou o menino para que ela continuasse a deferir as facadas. E após a decapitação e constatar que realmente o crime havia sido consumado, elas decidiram pôr, no meio das minhas pesquisas, eu encontrei algumas divergências de informações, mas mesmo assim eu vou relatar aqui para vocês. Só que a teoria mais forte é que realmente a intenção delas, após esquartejar o corpo do menino, ela queria queimar o menino numa churrasqueira que tinha na casa. Só que aí, devido ao cheiro que iria subir, queria se dar, né, com isso, elas decidiram cancelar porque poderia chamar a atenção de vizinhos e isso poderia, de qualquer forma, incriminar elas. Em uma das reportagens que eu li, Cássila diz que Rosana queria, na verdade, após o esquartejamento do corpo, ela queria tirar peles do corpo do menino e fritar, e cortar partes do corpo, jogar no vaso sanitário, e os ossos ela queria triturar. Só que isso também não deu certo. Então eles decidiram pegar todo o corpo que foi esquartejado, colocar em bolsas e malas, distribuir o corpo em bolsas e malas e aí se livraram do corpo jogando o corpo no bueiro. Porém, cabe aqui dizer que antes do menino vir a óbito e de sofrer tamanha brutalidade por parte de sua mãe e da companheira de sua mãe, a sua madrasta, ele já vinha sofrendo abusos, ele já vinha sofrendo tortura juntamente com a sua irmã, que era filha de Cássila, companheira da sua mãe, e isso já vinha acontecendo por muito tempo. Um ano antes do crime acontecer, no caso, ano passado, ele teve o seu órgão genital cortado e também os seus testículos, o que dificultava bastante para que ele pudesse fazer xixi. Ele só conseguia fazer sob forte pressão, quando realmente a bexiga já estava cheia. E ele sentia muitas dores devido a isso, porque foi um procedimento feito em casa e após esse procedimento ser feito, ele não foi levado para um pronto-socorro, ou seja, ele não teve o pós-operatório. Então ele se recuperou em casa e sofreu dores e as consequências disso em casa, sem ninguém saber. Em depoimento, a mãe dele disse que fez isso porque queria que ele fosse uma menina. Dentre os abusos sofridos, em muitas reportagens eu encontrei que uma das torturas feitas contra as duas crianças, que era, né, a irmã dele de 8 anos e ele que tinha 9, é que os dois eram obrigados a manter relação sexual, sob pena de sofrer, em caso de não fazer, deixar de ter alimentos, apanhar e ser torturado de outras formas. Os dois também, tanto o menino Juan quanto a irmã dele de 8 anos, eram mantidos em cárcere privado. Os dois também não frequentavam escolas e ninguém na vizinhança viam eles na rua, nem em outros lugares, eles sempre ficavam retidos em casa. Uma das torturas que ambos sofriam era ficar horas e até mesmo dias sem comer. E essa também era uma das maneiras de castigar os dois caso eles fizessem alguma coisa que fosse contra a vontade delas. Quanto ao pai de Juan, há informações, há alguns relatos e muitas pesquisas que eu fiz que após o nascimento do Juan, tanto a Rosana quanto ele tiveram um relacionamento de aproximadamente 2 a 3 anos e que esse relacionamento se rompeu porque ele, o pai de Juan, descobriu que ela mantinha um relacionamento com Cássila, que já havia se separado e também retinha a guarda da menina, que era a filha dela. E aí, quando o pai de Juan descobriu que ela estava tendo um relacionamento extraconjugal com Cássila, as duas decidiram fugir. Ele entrou na justiça e conseguiu a guarda, assim também como o pai da filha de Cássila, a menina de 8 anos. Só que as duas fugiram e assim levaram os meninos juntos consigo. O pai de Juan, segundo algumas pesquisas que eu fiz, diz ter procurado o menino por vários e vários anos e que até então o estava procurando, só que toda vez que ele se aproximava de algum indício de onde elas duas poderiam estar, as duas fugiam sempre a algum estado diferente, como elas já moraram em Goiás e outros estados mais. Então toda vez que o pai de Juan se aproximava da localização do menino para poder conseguir a guarda de volta, as duas fugiam para algum lugar diferente. E esse último lugar que elas fugiram foi exatamente no Distrito Federal, onde o crime aconteceu. E aí, quando saiu a notícia do crime, o pai de Juan, como o avô do menino, foram imediatamente para o Distrito Federal para poder reconhecer se realmente era ele, se realmente se tratava do filho dele, se aquela situação realmente era verdade, se tamanha brutalidade tinha acontecido exatamente com o filho dele, e foi constatado que sim,
era o filho dele e, claro, os dois ficaram devastados com a notícia e há informações que eles ainda se encontram no Distrito Federal, porém eu não tenho a certeza sobre a veracidade dessa informação. Diante de todos os fatos aqui contados e de todas as coisas que aconteceram, as duas foram presas. Elas estão no presídio feminino do Distrito Federal e elas estão em celas separadas, sem nenhum contato uma com a outra e também separadas das demais presas. Sobre os crimes que elas vão responder, são no mínimo 4 crimes, sendo ele por homicídio duplamente qualificado, por lesão corporal grave, tortura, ocultação de cadáver e somando todos esses crimes a pena varia de 57 anos para cada. Então é isso, esse é o caso que eu trago para vocês hoje. Deixa aí seu comentário do que você achou sobre isso. Deixa aí também alguma informação que eu tenha deixado de mencionar aqui no vídeo, vai ser muito importante, eu vou ler cada uma. E também queria pedir para vocês deixarem nos comentários sugestões de outros casos, solucionados ou não solucionados, para que eu possa estar trazendo aqui para vocês. E como eu já disse, esse quadro vai ser uma vez na semana. Eu ainda não tenho certeza do dia, mas aí eu vou definir. Mas temos o nome do quadro, que é Enigmas de um Crime. E eu queria também a opinião de vocês para saber o que vocês acharam do tema desse quadro, se vocês gostaram. E é isso aí. Até o próximo vídeo.